Bom, Márcio, você é cientista político, mas também é advogado, né? Com experiência, inclusive, internacional, e fala do Sérgio Moro como realmente uma figura de muita projeção após a Lava Jato, né? Na verdade, a projeção dele veio por causa da Lava Jato, mas também o que ele tem de rejeição sobretudo por causa da Lava Jato. De um lado, a esquerda que acusa a Lava Jato de perseguição aos políticos, né, sobretudo do PT, né, sobretudo ao Lula, e do outro lado os bolsonaristas que estão também ali numa postura de muitos ataques ao Moro, alguns porque acham que ele não defendeu com mais convicção, né, o que ele fez na Lava Jato, e a Lava Jato no final acabou praticamente sendo inviabilizada aí por decisões do STF, que o acusou de parcialidade, né, de não ter sido imparcial. Para completar, na última semana, o PT anunciou que obteve um pronunciamento, um parecer favorável de uma comissão da ONU que concluiu pela parcialidade do Sérgio Moro. Como é que você acha que ele vai lidar com essas situações? Você acha que ele tem assim, um preparo para esse embate político nesse nível? Sim, acho que ele lida com isso muito bem. A gente teve lá na Universidade de Harvard, em Boston, onde ele respondeu essas perguntas, foi indagado bastante sobre isso, sabe? Ficou falando por mais de uma hora desse assunto, e isso me parece que ele trata com extrema tranquilidade. E eu acredito que é o seguinte, eu acho que se ele está sendo atacado pelos bolsonaristas e ele está sendo atacado pelos lulistas, isso significa que ele realmente incomoda essa classe política. E se ele realmente incomoda esse centrão que está com Bolsonaro, e se realmente ele incomoda essa base lulista aí, responsável por desvios na ordem aí de 15 bilhões, que foi só aquilo que foi recuperado pela Lava Jato, desviado só da Petrobras nesses governos, eu acredito que somente por ele ter a oposição dessas pessoas, ele deveria ter o apoiamento de todas as pessoas sérias do país, porque ele representa aquele que combateu exatamente todos esses grupos organizados, né? Essas máfias da política que controlam a política brasileira há décadas. Essas máfias de empreiteiras, foi única pessoa na história do Brasil que teve coragem de colocar os grandes empreiteiros que mandam no Brasil. Ele decidiu colocar esse pessoal na cadeia. Ele colocou políticos na cadeia. Quem colocou políticos na cadeia na história do Brasil? Quem colocou empreiteiros na cadeia na história do Brasil? Então, eu acredito que ele é atacado exatamente por ter feito a coisa certa. Porque é aquela coisa, as pessoas entram no setor público e acabam seguindo aquela prática usual. Qual é? Deixa a coisa rolar sempre como está. Ele não, ele é uma pessoa correta. No momento que chegou a denúncia de corrupção séria, trazida pelo Ministério Público, ele não titubeou em colocar empresário na cadeia, em colocar político na cadeia e colocar sua própria vida em risco fazendo tudo isso. E ele também, eu acredito que tem a confiança das pessoas de bem desse país quando ele integrou o governo Bolsonaro e quando ele viu a sujeira do governo Bolsonaro, ele resolveu abandonar o governo, né? Assim como eu também, eu entrei no governo e abandonei o governo mais ou menos na mesma época que ele, porque exatamente nós víamos que é impossível implementar qualquer tipo de mudança nessa administração, nos setores onde nós estávamos. Então, na verdade, eu acredito que a grande referência positiva que ele tem para a população brasileira é o fato dele ser caçado e ser oposição, tanto de uma turma quanto de outra. Porque aí mostra que ele realmente não está de um lado nem de outro desse ringue, né, dessas máfias de políticos que controlam o Brasil há décadas.